um pouquinho no segundo Samuel, né? E vamos ler dois textos aqui. Eu vou ler os textos, nós vamos orar. E se você tem alguma coisa que o Senhor colocou no seu coração, que você quiser compartilhar conosco, dentro desse assunto, né? Hoje nós vamos focar na vida de Davi, que é praticamente o que fala o segundo Samuel. Então, eu vou abrir aqui para vocês compartilharem, tá? O primeiro texto está lá em Salmos 78, do versículo 70 ao 72. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. E lá em Atos, também, capítulo 13, versículo 22, que fala o seguinte: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E depois, no mesmo capítulo, versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra, que é tão maravilhosa, porque nós temos o privilégio de ter essa palavra em nossas mãos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. E nós pedimos, Senhor, fale realmente conosco, ao nosso coração nesta manhã. Nos fale mesmo, ó Deus, para que a gente possa estar com nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, ó Deus, e não só para o nosso conhecimento intelectual, mas para a nossa transformação, Senhor. Nós queremos caminhar segundo o teu coração, assim como foi Davi, ó Deus, um homem segundo o teu coração. Senhor, que o Senhor possa mesmo nos ajudar, tirar toda distração, abençoar, ó Deus, essa parte da tecnologia, do computador, das internet, Senhor, só o Senhor pode nos ajudar, ó Deus. Entregamos esse tempo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, se alguém tem alguma coisa para compartilhar conosco, agora é o tempo oportuno. Tudo caladinho? Então, vamos começar aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, pode interromper, não tem problema nenhum. Tire o microfone do mudo, tá? E compartilha, que é muito importante. Sempre que as irmãs compartilham, é muito bom. Então, a gente viu lá em 1 Samuel, a gente viu que realmente era sobre a vida de Samuel, um pouco, e a gente viu que houve uma transição da teocracia para a monarquia e uma transição também dos sacerdotes para os profetas. Os sacerdotes tinham falhado muito, a gente viu lá em Eli como que ele falhou como sacerdote, né? Como ele não soube orientar os filhos dele, e aí Deus levanta então os profetas. E aí, então, queridos, a gente também dos juízes para os reis, né? A gente viu que os juízes também falharam, depois nós vamos ver que os reis também falharam. Infelizmente, nós temos falhado diante do nosso Deus, mas o Senhor sempre está levantando um remanescente, né? E o propósito dele vai ser cumprido, apesar de nós, o propósito dele vai ser cumprido. Então, a gente vê que lá em 1 Samuel, que Samuel foi aquele que Deus usou para fazer essa transição ali no povo de Israel.
e ele foi uma pessoa que foi muito usada por Deus. A gente viu que a ênfase ali da vida dele, do livro de 1 Samuel, é oração. Em todas as situações, ele orava a Deus pelo povo, mesmo quando ele estava triste com que o povo tinha rejeitado a ele. Deus falou: não foi a você que eles rejeitaram a mim. Mesmo assim, Samuel fala: eu vou orar ao Senhor por vocês. Então a gente vê que foi um exemplo de oração. Começou com a mãe dele, né, na questão da Ana orando pelo nascimento de Samuel, porque Ana era estéril. E a gente vê que realmente Samuel conseguiu conduzir aquela nação nessa mudança, conduzir de uma maneira muito tranquila, né, para essa mudança, tranquila assim, né? E a gente vê então que aí ele ungiu Saul, Saul reinou durante 40 anos, mas Saul não reinou sobre toda a nação de Israel. Ele reinou em algumas partes, né, lutando contra os filisteus, e algumas lutas, né, que ele foi conquistando, outras ele perdeu, mas infelizmente Saul ele foi rejeitado, porque ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a Deus e a gente sabe que no final da vida dele ele ainda procurou uma necromante, né? Depois que Samuel tinha morrido e, e foi muito triste, né? O final da vida de Saul. Então muitas pessoas dizem que não é a maneira que a gente começa, mas é a maneira que a gente termina, porque muitos começam bem, caminhando bem, mas terminam mal, infelizmente, né? Então isso foi visto muito claro na vida de Saul. E aí então Deus fala com Samuel para ungir Davi. E essa história de Davi, ela começa a ser contada lá de 1 Samuel 16 e vai até 1 Reis 2. E depois lá em Crônicas também, 1 Crônicas de 11 a 29. Então, hoje nós vamos falar mais da vida dele, lá dentro desse contexto, todos esses livros, mas a gente vê que, eu já falei com as irmãs, que primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Crônicas é como se fosse, é uma repetição de Reis, vai falar sobre os reis, só que Crônicas ele vai focar apenas nos reis de Judá. Então, o livro de primeiro e segundo Reis, ele foca no reinado, tanto porque nós vamos ver que houve uma separação, as irmãs sabem, né? Só para recordar, que houve uma separação do reino do sul e o reino do norte, houve uma separação ali na nação de Israel, depois que Salomão morreu e que Roboão assumiu o reinado, houve uma cisão, infelizmente houve uma cisão ali. E aí, então, o que aconteceu? Ficaram os dois reinos separados. E aí, o reino do sul era Judá e Benjamim, e o reino do norte eram as outras 10 tribos. E aí, primeiro rei, segundo reis, fala dos reis das duas partes, né, de Israel. Então, ele focaliza mais a parte política, a parte executiva daqueles reis. Mas Crônicas, ele vai focar apenas nos reis de Judá, e aí é mais uma visão, vamos dizer assim, religiosa, mais uma visão espiritual daqueles reinados de Judá. Nós vamos ver um pouquinho essa diferença. Então, por isso que a vida de Davi, ela é citada, ela é contada desses diversos livros, né? Então, quando Davi ele foi ungido, pode passar os slides aí, por favor, Dani. Quando Davi ele foi ungido, provavelmente ele deveria ter uns 15 anos. Lembra que Deus mandou Samuel na casa de Jessé? E eu estou falando muito alto, meninas, como é que está o som aí? Porque eu coloquei, porque as meninas falaram que estavam ouvindo bem, eu coloquei esse fone aqui, como é que está o som aí? Alguém Para mim pode... tá ótimo aqui. Está alto demais, não? Não, Tá tá, ótimo, dona Raquel. Então vamos embora. Então, ele provavelmente deveria ter uns 15 anos. Deus falou com com Samuel, que Samuel estava pesaroso ainda por causa de Saul, porque ele amava Saul. Mas Deus falou assim: até quando você vai ficar ligado a Saul? Você vai ungir um outro rei, segundo o meu coração. E aí, então, Samuel vai até na casa de Jessé, e Jessé apresenta os filhos dele, e o primeiro que apareceu, ele era um homem muito bem aparentado, né? Muito bonito, alto, etc.
E Samuel já pensou, vai ser esse aqui. Mas aí Deus fala, aquele versículo que a gente sabe, Deus fala que, olha, eu não vejo como vê os homens, né? Eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. Então, e foram passando os filhos de Jessé e Deus falou, não é nenhum desses. E aí, então, Samuel fala, ainda não tem mais nenhum filho? Ele disse, não, tem um que está lá apacentando as ovelhas, quer dizer, ele era desprezado até pela família dele, né? Ele nem foi chamado. A família estava toda reunida para receber Samuel e Davi nem tinha sido chamado, mas era aquele que Deus tinha escolhido, porque Deus conhecia o coração dele. E aí, então, ele deveria ter uns 15 anos, mais ou menos, ele era um garoto. Mas é interessante a gente ver que Davi, provavelmente, aquele Salmo 23, o Salmo 8, o Salmo 29, provavelmente Davi escreveu esses salmos quando ele estava com as ovelhas no campo, porque ele fala das estrelas, ele fala do céu, ele fala, o Salmo 23 a gente conhece tanto, né? Fala, o Senhor é o meu pastor. Então a gente vê que ele era um pastor mesmo, e Deus foi preparando o coração de Davi desde aquela época. Então ele tinha uma comunhão com o Senhor ali, nesse tempo, assim, e tão jovem já tinha uma comunhão. Tanto que quando ele vai lutar depois as irmãs devem ter lido, desculpa, quando ele vai lutar contra o gigante, ele fala, olha, eu matei um urso e matei um leão quando eles iam atacar as ovelhas. Ele só podia ter feito isso na força do Senhor. Como ele poderia ter feito um evento desse, né? É exatamente isso, Lana. Não julgue pela aparência, nem pela altura, né? Pois eu rejeitei. A Lana colocou o versículo aqui para nós. Então, queridos, ele já tinha uma experiência com Deus ali naquele campo. Ele já tinha uma comunhão diferente com Deus ali, junto com as ovelhas, né? E eu fico pensando, ele poderia estar pensando assim, por que eu estou aqui cuidando dessas ovelhas de noite, um serviço tão difícil, né? Mas não, ele estava ali usufruindo daquele tempo. Isso é uma lição para nós também. Tem várias lições na vida de Davi que a gente aprende, né? Por isso que é muito importante a gente ler e ver como ele caminhou com o Senhor. Por que que ele teve esse título? Davi era segundo o coração de Deus. Não foi Deus mesmo que falou isso, né? Então, nós já falamos sobre isso, e o reino ele foi firmemente estabelecido sob o governo de Davi. No governo de Saul não aconteceu isso, mas sob o governo de Davi, o reino de Israel foi estabelecido. Então, a gente vê que Davi, ele uniu as tribos todas. E esse é o propósito de Deus com o seu povo. Não só ali o povo de Israel, mas conosco aqui, a igreja, é que nós andemos unidos. Lá, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, ele fala para que eles sejam um, a fim de que o mundo creia. Então, esse é o propósito de Deus, que o povo de Israel andasse unido, expressando o reino de Deus aqui na terra. E hoje é esse o propósito de Deus para nós como igreja, que a gente possa andar unido, expressando o propósito dele e trazendo o reino dele aqui na terra. Infelizmente, nós temos falhado nisso, irmão. Nós precisamos orar pela unidade, a nossa unidade, porque é assim que o reino de Deus vai ser trazido aqui na terra, né? E aí, Deus procura um homem para ser um vaso, como ele encontrou Samuel, como ele encontrou alguns outros homens, como encontrou Abraão, né? E veio desenrolando o propósito dele. Ele procura um vaso para que ele possa usar esse vaso e trazer o propósito dele aqui na terra. E hoje esse vaso somos nós, a igreja, que nós somos o corpo de Cristo. Então, aí Deus se preocupa muito mais com o homem do que a obra, do que com a obra. É muito diferente da gente, que a gente preocupa com aquilo que a gente faz ou que os outros fazem. Não que a gente não deva fazer, mas a nossa preocupação muitas vezes maior é com isso do que aquilo que eu sou para Deus, aquilo que Deus já conquistou em mim. Mas Deus procura esse homem segundo o coração dele. Ele não escolheu Davi pelas habilidades de Davi, mas ele escolheu Davi por causa do coração dele. Porque as habilidades Deus coloca em nós, mas nós temos que ter um coração voltado para o Senhor. Então, hoje, a igreja é o reino de Deus aqui no mundo. Lá, alguém lê para nós 1 Pedro 2,9, por favor. E pode passar aí. Quem souber de cor pode falar, né? Não precisa nem achar.
Pode passar, isso. Raquel, Oi? só uma observaçãozinha que falou muito ao meu coração também, uma das coisas na leitura, é, é interessante essa escolha de Davi, né? Porque ele foi ungido e voltou para o campo. Não é? Ele não foi ungido e imediatamente começou, né? Uhum. Ele voltou, como você falou, a idade dele, ele era um adolescente, mas uma coisa que ficou tão marcada é que, para mim, né, é que tudo que aconteceu nesse período ele não falou com ninguém. Ele só foi falar tanto do leão ou do urso só lá no campo de batalha, quando ele teve com Saul para derrotar Golias. Então, essa vida, olha que coisa linda que ele teve no deserto, no campo, com as ovelhas, como foi um resultado da unção, né? Como você falou. Porque ele não ia, com 15 anos, matar um leão e matar um urso com as próprias Uhum. mãos, né? É para a gente, mas ele foi ungido, e a partir disso, o relacionamento dele com Deus foi diferente, se deu, né? Na verdade. E antes dele ser enviado, foi essa preparação da vida dele, essa vida oculta com Deus. Isso é lindo, né? A vida oculta dele com Deus. Ele não falou, não chegou para falar com os pais, ou não falou com ninguém. E às vezes a nossa posição é totalmente diferente, né? A gente quer mostrar aquilo, né? Eu me conheço muito bem, viu? Aliás, eu não sei se eu me conheço, mas assim, você quer. Não, porque Deus fez isso, porque eu fiz. Não, não é assim. Deus quer. Uhum. O interesse dele é essa vida oculta com ele, aquilo que ele está preparando, né, para ser usado depois. Não é lindo isso? Amém. É muito lindo, é verdade. É isso mesmo, Márcia. E não só isso. Eu falei que a história de Davi está lá em 1 Samuel e etc., mas nos Salmos também, né? Os Salmos falam da história dele. Até no final aqui do nosso estudo, até eu pedi a Elaine para colocar alguns salmos relacionados com os períodos da vida de Davi. E é muito interessante a gente ver como que ele expressava aquilo. Ele era um poeta, né? Ele era um poeta, ele era um músico. Aliás, Davi, até eu achei interessante que nesse livro que eu estava estudando, que é do Scrog, né? Ele fala o seguinte, que Davi, ele era... Quer ver? Ó? Desculpa, gente, minha garganta tá. Olha bem, ele não era um indivíduo apenas, ele era uma instituição. A incorporação dos ideais de Israel. Ele era pastor, soldado, rei, sacerdote, profeta, músico, poeta, diplomata, administrador. Olha só que coisa interessante. Deus foi forjando isso na vida de Davi. E não foi fácil, porque ele demorou pelo menos 14 a 15 anos para assumir o trono. É isso que você falou, Marcos. Ele assumiu o trono e tinha 30 anos. E nesse período, ele sofreu muito, porque ele foi perseguido por Saul para ser morto. Ele vivia fugitivo. Ele viveu praticamente quase esses anos todos, viveu fugitivo, escondido nas cavernas, nos buracos, né? Então, tem os salmos que falam disso, ele pedindo socorro para Deus, né? Então, não foi fácil, não foi fácil. A gente vê como que vamos dizer assim, as muletas foram caindo da vida dele. Mas antes, vamos ler esse versículo aqui que a gente falou, que achou em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vê que coisa linda isso aqui. Então, aqui Pedro está falando que nós, como povo de Deus, como igreja, nós somos um povo separado. E o reino de Deus, ele é trazido na terra, a vontade de Deus é trazida na terra através do povo de Deus, é claro, né? Depois nós vamos ver no final da, da vida de Davi, porque nós temos um que é muito maior do que Davi, que é o nosso Senhor Jesus, né? E aí, então, queridos, Davi teve
assim como a Marta falou, ele teve três fases, pelo menos, na vida dele. Ele teve Davi como pastor, Davi como fugitivo e Davi como rei. Então, ele teve esse tempo de pastor, né? Depois ele foi para o palácio, porque um espírito, é interessante falar, um espírito mal vindo da parte de Deus, que é como se Deus permitiu que esse espírito fosse, como é que fala, gente, trazer perturbação na vida de Saul. E aí Davi ele foi colocado lá para tocar a harpa dele para poder acalmar Saul, né? Então vê como é que Deus foi preparando Davi para a posição que ele ia ocupar. E aí então provavelmente ele já tinha sido ungido. Eu acredito que ele já tinha sido ungido. E aí, quando Davi vai lutar com Golias, isso aí foi isso aí, em vez de trouxe uma vitória para ele, mas depois disso ele começou a ter que fugir, porque Saul ficou com ciúmes dele e falou assim: ele vai tomar meu reino. Porque as mulheres falavam, Saul feriu a mil, mas Davi Saul feriu milhares, mas Davi feriu a 10 milhares. Ele começou a ficar com ciúme. E aí, então, o coração dele começou a mudar com relação a Davi. Nós conhecemos bem essa história, né? A história de Davi é uma história muito amada na Bíblia. Parece que é como se fosse aquela história que a gente aprende quando é criança, né? O Salmo 23, todos sabem o Salmo 23 de cor. Realmente é uma história muito especial aqui na palavra de Deus. E é especial mesmo, porque cita o Senhor Jesus como filho de Davi. Lembra aquela mulher Cirofenícia? Ela não era israelita, mas ela se dirigiu a Jesus com esse título: Jesus, filho de Davi. Quando ela falou assim, Jesus, filho de Davi, ela como se ela estivesse falando assim, realmente é o Messias, porque sabia que o Messias viria da família de Davi, né? E aí, então, Davi teve esse tempo como pastor, foi aquilo que a gente falou, e teve uma comunhão com Deus especial, e a gente vê isso muito no Salmo 8, que fala do céu, das estrelas, fala também no Salmo 29 e no Salmo 23. Depois as irmãs podem ver isso com cuidado, como que como ele via na natureza, ele via a expressão de Deus na natureza. Isso é uma coisa que deve também ganhar o nosso coração. Quando a gente vê uma flor linda, uma fruta, a diversidade das árvores, a beleza do céu, isso deve reportar a gente ao Senhor. A gente tem que adorar o Senhor com isso. Não pode ficar só a gente se deliciando com as belezas e a gente não reportar isso ao Senhor em adoração, em oração, em gratidão, ver a grandeza do nosso Deus, né? Então, isso tudo tem que nos levar a adorar o Senhor. Ali fala no Salmo, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão, né? Então, isso aí tem que nos levar à adoração, à oração. Sempre que a gente olhar uma árvore, uma flor bonita, uma trepadeira bonita, uma, alguma coisa assim da natureza, um pôr do sol, um nascer do sol, o céu, as estrelas, etc., tudo tem que nos levar à adoração ao Senhor. Isso acontecia com Davi. Depois vocês podem olhar tanto no Salmo 8, no Salmo 23 e lá no Salmo 29. Tem outros salmos também, né? E aí, então, olha bem, Davi, então, ele desenvolveu então um coração de pastor. E aí a gente viu naquele salmo que Deus escolheu Davi para pastorear o seu povo, né? E interessante que no Salmo 100 fala que nós somos ovelhas do seu pasto, né? Nós somos o povo do Senhor escolhido por ele, ovelhas do seu pasto. Sempre o Senhor está comparando a gente como as ovelhas, né? E Davi, então, ele desenvolveu isso, né? Ele tinha aquilo que a Márcia falou que é tão importante, ele tinha uma vida escondida. Isso é tão importante, irmãs, é tão importante. Essa vida nossa escondida com Deus. Isso é que nos fortalece, isso que nos traz, essa comunhão com Deus é que faz toda a diferença nas nossas atitudes, na nossa vida. É aquela vida escondida com Deus. Não precisa as pessoas saberem. Somos nós e Deus. Então, a gente precisa desse tempo. Para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa desse tempo, né? Aí, então, a gente vê Davi como fugitivo. Pode passar aí, por favor, Dani. A gente vê Davi como fugitivo, né?
Aí, como o pastor fala que a sua família desprezava, porque nem deram nem chamado, nós já falamos sobre isso. Deus não escolheu Davi por causa das suas habilidades, também nós já falamos sobre isso, por causa do seu coração. Aí Davi tinha uma vida escondida com Deus, uma doce comunhão com Deus, a gente vê isso nos Salmos, que nós já falamos. E aí Davi desenvolveu esse coração de pastor à medida que ele cuidava das ovelhas. Por isso, aquele Salmo 23 é tão lindo que ele diz, tem um livro que fala o Senhor é o meu, acho que é isso mesmo, o Senhor é o meu pastor, do Philip Keller. E ele, esse Philip Keller, ele também foi um pastor de ovelhas mesmo. E ele compara a ovelha conosco. É muito lindo esse livro. Eu não sei se ainda tem esse livro para comprar, se continuar editando esse livro, se já esgotou, mas é um livro muito lindo. Se as irmãs tiverem oportunidade, pode ler, é uma coisa muito linda. Um livro muito lindo. Qual que é E o aí nome? chama, eu vou passar o nome direitinho para vocês, eu acho que é O Ah, Senhor é Meu Pastor mesmo, ah, é do Philip Keller. uhum. Philip Keller. Eu posso passar o nome para as irmãs depois. É um livro muito precioso, é um livro simples, muito simples, é de um pastor mesmo. Eu, logo terminar aqui, eu vou olhar lá o título e vou passar para as irmãs. Aí ele foi apresentado à nação de Israel através do episódio do gigante Golias, mas isso trouxe para ele, então, uma perseguição muito forte. E a gente vê, pode passar, Dani, por favor, foi a segunda fase da vida de Davi. Ele como fugitivo. Então, esse triunfo de Davi se tornou em perseguição. Então, durante os próximos 10 anos, ele viveu num profundo sofrimento. E eu estava lendo um irmão também falando sobre a vida de Davi, diz ele que ele conheceu uma pessoa também que participou da Segunda Guerra Mundial, diz ele que a tensão foi tanta, participou assim fisicamente mesmo, a tensão dessa pessoa foi tanta que da noite para o dia o cabelo dele ficou todo branco, assim, dele ter sido, tá sendo perseguido para ser morto, né? Então era essa perseguição que Davi sofria, porque era Saul e o exército dele todo, e Davi estava sozinho. E aí Deus colocou 2 vezes Saul, nós vimos isso aí também, nas mãos de Davi, e Davi, ele não quis fazer a justiça com as próprias mãos. Embora Saul fosse um homem mau, mas Davi entendia que Saul foi um homem escolhido por Deus e que teria o tempo certo de Deus agir. Ah, querido, isso tem que ter um caráter muito forte para isso. Ele poderia ter matado Saul 2 vezes e ele não fez isso. Era aquele que estava perseguindo, ia matar Saul e ele ia conquistar o reino, mas ele queria que aquilo fosse feito na hora de Deus. Isso é outra lição que a gente aprende, muito importante. Muito importante. Ah, é o que está falando aqui, em tempos de paz, nós não conhecemos a nós mesmos, mas quando estamos sob pressão e tribulação, então a gente conhece melhor quais são as nossas atitudes, qual é o nosso coração. Tanto que Deus fala ali que ele deixou o povo passar no deserto, passar fome, passar sede, para eles saberem o que estava no coração. Porque até então a gente acha que a gente é muito educado, que é muito bonzinho, que é etc e tal, mas quando a gente está passando por uma tribulação, aí a gente vê o que está no nosso coração, e Deus quer tratar com isso, né? E aí, então, a Davi aprendeu pelo sofrimento exercer a autoridade através da obediência, gente. Toda autoridade vem através de obediência, obediência a Deus. Lá no Salmo 18:2, alguém abre para nós, por favor. E outra coisa que aconteceu muito difícil para Davi nesse período foi que Deus foi tirando as muletas dele. Então, primeiro ele foi abandonado, ele ficou sozinho totalmente, né? A família já tinha abandonado. Depois, a esposa dele, que era Mical, era o lugar que ele tinha lá no reinado. Isso tudo foi caindo. Depois ele foi com Samuel. Quando ele ficou sabendo que Saul queria matar, ele foi com Samuel para a casa dos profetas, e daí depois ele teve que separar de Samuel também. Samuel foi tirado, e Deus foi tirando todas as coisas, todas as muletas de Davi, aí até ele ficar sozinho. Isso acontece conosco também. Muitas vezes a gente fica apoiando em muitas coisas, querido, muitas coisas. E o Senhor quer que o nosso apoio seja só Ele, só Ele. E Deus, então, vai tirando algumas muletas da nossa vida, e é muito difícil isso. Não é fácil, não. Até que a gente consiga apoiar somente nele. Então, Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza,
o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu refúgio. Amém. Então, agora o Davi estava firmado só no Senhor, que era essa rocha. E aí, então, ele foi para essa caverna de Adulão, e nessa caverna de Adulão, muitas pessoas se juntaram a Davi. Mas quais foram as pessoas que juntaram Davi? Vocês lembram que fala lá na Bíblia? Os mercenários. Isso, o que mais? Foram as pessoas que estavam devendo, né? Endividados, Endividados, e os depressivos também. Veja bem, Davi já estava numa situação complicadíssima. E foram 200 ou 400, não sei, que foram se juntar a ele. Porque o reinado, Saul estava oprimindo muito o povo, e o povo não estava aguentando mais. Então, muitos estavam endividados, muitos estavam em depressão mesmo, em tristeza, e foram esses que foram se juntar a Davi, e a família dele também. Veja bem, vê se isso era a hora dele estar se juntando a Davi, Davi naquela situação, fugindo de uma pessoa que queria matá-lo, de um assassino, de uma pessoa que queria matá-lo, né? E ver juntar esse tanto de gente. Não foram os poderosos que foram juntar a ele, mas foram os piores, se a gente pode dizer assim, os piores. Mas é muito interessante ver como que Davi treinou esses homens, e esses homens se tornaram os chefes do exército de Davi. Outra lição que a gente aprende, queridos, porque a gente pensa, meu Deus, mas eu já estou lá no fundo do poço. E o senhor ainda faz isso, ainda manda esse, aquele, eu já não estou me aguentando, estou nem me aguentando. Mas Davi não, Davi ele superou aquilo ali. É muito interessante como ver que o caráter de Davi era um caráter que Deus estava forjando mesmo. Ele treinou esses homens. Que coisa linda, querido, isso, né? Na vida de Davi. Pode passar, Dani, por favor. Ô, tia Raquel, eu acho lindo esse coração de Davi, que ele vai se revelando, né? Quando ele olha para a pessoa, igual Mefibosete, quando ele olha para ele e o trata com tanta misericórdia, o chama para sentar na mesa, então a gente vê essa humanidade dele, né? Diante do ser humano mesmo. Olha, você é valoroso, eu reconheço o seu vô, né? E eu te chamo para sentar na mesa. E assim como o filho dele, que também o traiu, Absalão, eu estou no 2 Samuel, mas a gente vai vendo ao decorrer da história dele o quanto ele zelava pelo ser humano mesmo, né? E ele acreditava no ser humano, independente de da sua, né, dos seus erros, enfim. Então é muito lindo esse coração, né? Esse coração que Deus tem, que se revela, né, através de Davi, quanto ele ama aquele que está nessas condições, né? Olha de forma diferente. É verdade mesmo, Ana. E a questão do Mefibosete é mais do que isso, que Mefibosete, ele era neto do inimigo de Davi, a gente pode dizer assim. E quando Saul e Jonas morreram, a pessoa que veio trazer a notícia achando que era uma coisa que Davi ia dar pulo de alegria e fazer festa, não foi isso que aconteceu. Davi, inclusive, mandou matar a pessoa. Por quê? Ele sentiu aquilo ali. Ele sentiu a morte de Saul. E ele engrandeceu Saul. Ele fez um cântico. Ele engrandeceu Saul. E Jonatas, que era o amigo íntimo dele, né? Inclusive nesse lugar que as muletas dele foram caindo, foi a Mical, né? Ele teve que fugir da casa dele. E o Jonatas também não pôde mais estar junto com o Jonatas, né? Porque isso aí era a amizade que ele tinha. E aí, então, ele honra Saul, ele honra Jonatas, que era o amigo dele, né? E aí ele trata Mefibosete com misericórdia. Então, várias situações na vida de Davi, quando a gente vai lendo a vida de Davi, a gente várias situações que as pessoas querem fazer o mal, mas ele fala: não, você não vai fazer isso, não. Você não pode fazer isso, não. A gente vê o coração dele realmente que era um coração de misericórdia. E é isso mesmo, Lana, que você está falando, porque eles, a pessoa que era coxa ou que era cego tinha algum defeito, eles não se apresentavam diante do rei, né? E nem do templo também.
E a gente vê como que realmente isso é a misericórdia, Davi demonstrando a misericórdia de Deus, abraçando todas essas pessoas. E Deus transforma as pessoas, né? A gente vê que Mefibosete, ele valorizou isso muito, que quando Davi ele precisou fugir de Absalão, a Bíblia fala que Mefibosete ficou sem fazer a barba, ficou, mostrou a tristeza dele. E quando Davi voltou, Mefibosete voltou assim, humildade, né? Porque depois vocês vão ver, o servo dele tinha falado uma mentira sobre Mefibosete, que não era certo, né? Mas Mefibosete falou, não, o senhor pode fazer comigo o que você quiser, você tem o direito de me matar. Mas Davi não fez nada disso, né? Davi restituiu a herança de Mefibosete, as coisas todas. Então, veja bem, gente, essa é uma fase muito complicada na vida de Davi. Tem vários salmos que falam sobre isso, né? E olha bem, o Salmo 57, Salmo 59, Salmo 142, o Salmo 140, 141. Depois vai ter, eu deixei uma lista, a gente vai ver alguns salmos referentes à vida de Davi, né? E a gente vê que foi um tempo muito difícil para ele, não foi fácil. Esse tempo, essa preparação dele para o trono. Isso aí a gente deve também lembrar que o Senhor está nos preparando também, da mesma forma. Ele quer que a gente chegue à estatura de Cristo, né, varão perfeito. Então, muitas vezes acontecem muitas coisas na nossa vida, nós não entendemos, mas o Senhor permite determinadas coisas para que Ele possa nos moldar, né, polir a gente mesmo, né? Eles falam que o diamante ele como é que ele é como fosse criado, né? Não sei se pode dizer assim, debaixo da temperatura muito alta e nas profundezas, né, da terra. É assim que o diamante é forjado, que é formado, né? E assim o Senhor faz conosco também. E aí, então, depois, Davi, então, ele foi considerado rei pela tribo de Judá. Lá em Hebrom, ele foi ungido novamente, né? E por 7 anos e 6 meses ele reinou só sobre a tribo de Judá. E aí depois o restante das tribos de Israel, eles começaram a ver que realmente eles continuaram tentando fazer dos descendentes de Saul reis, mas eles viram que o Senhor tinha escolhido Davi, e aí então, depois desses 7 anos e 6 meses, eles foram até Davi e se juntaram a Davi. Então, Davi, o reinado dele uniu o povo de Israel numa só nação. Foi aquilo que eu falei. Realmente é a figura da igreja hoje, deveria ser a figura da igreja hoje, quando Jesus ora para que realmente a gente seja um, para que o mundo possa crer que nós realmente somos o reino de Deus aqui na terra. Então, aquilo que Deus prometeu a Abraão, olha que a vida de Davi aconteceu mais ou menos 1000 anos depois de Abraão, e 500 e poucos anos depois que o povo saiu do Egito. Então, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão com relação à terra prometida, concretizou no reino de Davi. Então, foi desde o Mediterrâneo até o Eufrates, e desde o Mar Vermelho no sul até o Rio Orontes no norte. Exatamente aquilo que Deus tinha prometido a Abraão aconteceu e se materializou no reinado de Davi. Então, pela primeira vez, os filhos de Israel possuíram toda a terra prometida. Depois, Salomão até aumentou, né, alguma parte, mas essa parte de Davi foi muito importante. Então, Davi como rei. E aí, então, Davi fez algumas coisas muito importantes. Pode passar, Dani, por favor. No reino dele, ele tinha um coração voltado para o Senhor, porque ele não preocupou em tantas outras coisas, mas ele preocupou, primeira coisa, ele preocupou em tomar Jerusalém. Jerusalém ainda não pertencia ao povo judeu. Jerusalém pertencia aos jebuseus. E aí, então, ele, de alguma forma, ele captou isso, que o lugar que Deus queria colocar, o nome dele é Jerusalém. Alguém abre Deuteronômio 12, 11. Ele não fez isso aleatoriamente, ele não fez isso porque, Jerusalém, não. Ele tinha isso no coração, porque ele como se ele escutou o pulsar do coração de Deus. E, queridos, toda profecia na Bíblia, e para Deus, Jerusalém é o ponto central da terra. Toda vez que fala assim, por exemplo, ao norte
os reinos do norte, os reinos do sul, o reino do oeste, o reino do leste. O ponto central aí é Jerusalém. Então, o coração de Deus está ali em Jerusalém. Infelizmente, a glória dele saiu dali. A gente vai ver lá em Ezequiel como a glória de Deus vai se afastando, porque o povo dele se afastou dele. Né? A gente sabe que os judeus, infelizmente, tem muitos judeus que são cristãos, sim, pertencem ao corpo de Cristo, né? São cristãos como nós, são nossos irmãos, e são judeus, mas a maioria dos judeus está aguardando o Messias ainda, não recebeu o Senhor Jesus como Messias, e eles rejeitaram o Senhor. Então a glória de Deus foi se afastando. Tanto que até ali em Ezequiel, Deus é chamado Deus dos céus e da terra. Depois de Ezequiel, quando a glória de Deus sai do templo, a glória de Deus é falada só no céu. A glória de Deus no céu. Não fala mais na terra. Porque a glória de Deus agora está na igreja, conosco. Nós que carregamos essa glória. Nós que carregamos esse nome. E nós precisamos atentar para isso, prestar atenção nisso. Então, Davi fez... Alguém abriu aí Deuteronômio 12:11, por favor? 12:11. Então, Isso. para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar: holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo o que tiverem prometido em voto ao Senhor. Então, olha bem, Deus falou assim, ó, vai ter um lugar onde vocês vão adorar juntos. Davi percebeu isso, que a gente que tinha que, tanto que depois ele leva a arca para lá também. E aí ele quer construir a casa de Deus ali também, porque ele vê que o povo tinha que adorar junto, o povo tinha que estar junto, e Deus iria colocar a morada dele ali, como ele colocou. Então, veja bem, queridos, Davi ele tinha isso, ele sabia disso. E aí o interesse dele era realmente o reino de Deus aqui na terra. O coração dele dedicar a servir o propósito de Deus aqui na terra. Então, isso é uma coisa muito importante, por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. Aí ele traz a arca também. A arca, ela tinha sido, no tempo de Eli, lembra que a gente viu em Samuel? Os filisteus tinham tomado essa arca, depois Deus castigou os filisteus, a arca voltou e ficou na casa de Aminadab, se não me engano, 20 anos ficou essa arca lá. Ninguém deu falta dessa arca. A arca representava o Senhor Jesus Cristo, representava a presença de Deus. Olha, o povo estava tão longe que a arca não fez falta. E muitas vezes, queridos, se o Senhor, muitas vezes nas nossas reuniões, se o Senhor não está ali, aquilo não tem sentido. O Senhor tem que estar ali no nosso meio. Essa é a importância do culto, é a importância das nossas reuniões, é o Senhor ali no nosso meio. Né? Que, quando ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, é ao redor do meu nome, não é ao redor da denominação, não é ao redor de uma pessoa, não é ao redor de nada, é ao redor do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante. Então, Davi trouxe a arca, a gente lembra que ele veio trazer primeiro, aí Uzá encostou a mão, morreu, e aí depois Davi foi lá para ver como que tinha que ser, essa arca tinha que ser carregada, ele viu que essa arca tinha que ser carregada nos ombros dos sacerdotes, não era num carro de boi, por mais que seja um carro de boi novo, lindo, maravilhoso, não, tinha que ser carregado no ombro dos sacerdotes. Aí ele fez da maneira que Deus tinha falado, e ele colocou a arca nessa tenda que ele fez, para as pessoas levarem os holocaustos ali, aquilo que Deus falou aqui em Deuteronômio, né? Então, a arca representa a glória de Deus. Lá no Salmo 132:6, alguém lê para nós aí rapidinho, vamos ver se a gente consegue terminar, né? Nós já estamos quase no final do nosso tempo. Soubemos que a arca estava sem Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Isso. E aí, então, ele trouxe a arca para ali, né? Então, ninguém buscava por isso, mas Davi, então, ele deu prioridade a isso. Isso era prioridade no coração dele. Aquilo que era prioridade para Deus era prioridade para Davi, né? E aí, a casa de Deus também, ele preparou tudo para a construção daquela casa, mas Deus falou assim: não vai ser você, porque você tem as mãos cheias de sangue, vai ser Salomão.
E a gente sabe, então, que Salomão edificou aquela casa. Nós vamos ver mais para frente isso. Mas Davi preparou todo o material, tudo. Pode passar aí, Dani. Agora, veja bem, Davi, eu quero só chegar nesse final aqui para a gente fechar. Davi, ele errou, ele teve muitos erros, ele teve muitos pecados. A gente sabe o pecado de Batseba, ele contou mentiras, ele não teve pulso para educar seus filhos, aconteceu aquele incesto, né, de Aminon com Tamar, ele não falou nada. Ali a Bíblia fala, Davi não falava nem bem nem mal, ele se omitiu totalmente na criação dos filhos dele, ele errou em muitas coisas, mas ele tinha um coração de arrependimento, ele tinha um coração de querer caminhar com Deus. Então, essa é a diferença, ele errou muito. Mas, quando a gente lê a história dele, a gente vê, por exemplo, no final da vida dele, ele quis fazer o censo, por causa do orgulho, ele estava com orgulho no coração dele, né? Tanto que tem um salmo que fala que quando o Senhor tratar conosco o nosso orgulho, a gente vai ser livre de vários pecados. Realmente, o orgulho é um pecado, eu acho que é o primordial na nossa vida, é o tal do orgulho, né? E ele quis fazer o censo, e aí a pessoa que dirigiu o exército dele, Joabe, ele falou assim, para que fazer isso? Você é muito poderoso, tem muitas pessoas, mas ele teimou e quis fazer, e Deus então mandou um castigo para ele também, né? E aí, então, a gente vê que ele teve vários erros. Mas, eu quero só terminar aqui, que é isso, para a gente não deixar isso no ar. Nós temos alguém que é maior que Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E eu queria, então, que a gente lesse uns versículos para a gente poder fechar, porque o Senhor Jesus, ele é citado como filho de Davi, né? O filho de Davi, a raiz de Jessé. Então, lá, se a gente abrir lá em Mateus 1:1, vamos abrir bem rapidinho. Alguém abre lá em Lucas 1:30 a 33. E então, queridos, enquanto as pessoas estão abrindo aí, hoje, então, o Senhor colocou o nome dele, como eu falei, em nós, que somos seus filhos, a igreja dele. Então, quando Jesus ensina aquela oração, ele fala assim, Pai nosso. Hoje, primeiro Jesus era o unigênito de Deus, hoje Jesus é o primogênito, porque nós somos os irmãos dele. Ele conquistou isso, então nós carregamos esse nome. Nós pertencemos à família de Deus, nós carregamos esse nome. E aí ele continua a oração dele: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nome de Deus é santificado através de nós individualmente, através da igreja dele, né? E aí ele fala, venha o teu reino, o reino de Deus vem aqui na terra e a vontade de Deus se cumpre aqui na terra através da igreja. Um dia o Senhor vai reinar aqui visivelmente, ele vai colocar os pés e vai reinar ali de Jerusalém, visivelmente. Hoje ele reina ocultamente, o mundo não vê, mas ele reina em nós, através de nós. Hoje nós somos desprezados, perseguidos, existe a igreja perseguida, muitos são mortos por causa de Jesus, porque o reino dele ainda está oculto, mas um dia ele vai se manifestar. E a Bíblia fala isso, nós vamos nos manifestar com ele. Então, isso, queridos, é a responsabilidade que nós carregamos nos nossos ombros. Assim como aqueles sacerdotes carregavam a arca, carregavam os utensílios do tabernáculo, nós carregamos o testemunho de Deus nos nossos ombros. Então, alguém achou aí? Abre aí para nós, por favor. Mateus 1:1 e Lucas 1:30 a 33. Posso ler Lucas 1:30 a 33? Isso. Ok, então, Lucas 1:30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que concederás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja, exatamente. Então, aquilo que Deus prometeu para Davi, que o trono, que o reinado e o trono dele não teria fim, teve fim. Teve fim. O povo de Israel foi dispersado, teve fim. Mas
O Senhor Jesus é que vai cumprir essa profecia. Quando a gente está lendo aquilo que Deus fala com Davi, a gente tem que saber que tem o tempo daquela época, né, que era temporal, e tem um tempo adiante. A profecia sempre é assim: é o tempo imediato e o tempo depois. Ela é cumprida dessa forma. Então a gente sabe que o Senhor Jesus ele vem reinar, vai ser o trono de Davi que vai ser estabelecido, e aí então ele vai reinar eternamente, não vai ter fim o reinado dele. Louvado seja o Senhor por isso. Esse é o nosso Davi. Ele não teve falha, ele não teve erro, ele não pecou. O céu se abriu quando ele estava aqui na terra, porque o céu tinha se fechado. Lembra que nós falamos que depois que a glória de Deus foi embora, Deus era citado apenas como Deus dos céus. Mas aí, quando Jesus veio, o céu foi aberto e Deus falou: Esse é meu filho amado, em quem tem todo prazer. Então, quer dizer, como que isso é importante? Aí, o Senhor Jesus ele deixou o nome dele, né? E esse nome está na igreja. Efésios 3,15. A gente já está terminando, vamos passar só um pouquinho, só para a gente fechar aqui. Efésios 3,15. Alguém acha para nós? E Mateus 16:18. Efésios. Eu vou ler o 14 também. Por essa Isso. razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É esse? Isso. Toda família no céu e na terra recebe o nome dele, é o nome dele. Ele colocou o seu nome em nós. Né? Você leu o 15 também, Márcia? Li. Eu Então li o 14 e o 15. isso, é exatamente isso é o nome dele sendo colocado em nós. E Mateus 16:18. Mateus Agora, 16:18. Isso. Pode ler, então. Ela já disse. agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Amém. Olha só, aí fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? O Senhor está edificando a sua igreja. Nós somos pedras vivas. Pedro fala isso. Estamos sendo construídas, uma pedra sendo colocada em cima de outra pedra, uma pedra sendo colocada em cima de outra pedra. E assim, então, nós estamos sendo, o Senhor está construindo a sua igreja, né? Que somos nós. Então, queridos, é o reino de Deus aqui na Terra. Veja como que isso assim é tremendo, é uma coisa importante demais. E é lá em Apocalipse, então, lá em Apocalipse 5:5. Alguém lê para nós? Apocalipse 5:5. Isso. Então, um dos anciãos me disse: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. É esse? Exatamente. Esse mesmo. Então, queridos, isso aí, olha, o leão de Judá, o filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai abrir esses selos. Ele é o vencedor. Então, esse é o reino de Davi, que vai ser um reino eterno. E esse reino que nós estamos inseridos nele. Então, queridos, isso aí, a história de Davi é uma história muito linda, ela realmente aponta para o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo é muito maior que Davi. Ele fala que ele é maior que Salomão, em questão de sabedoria e tudo, mas ele é muito maior que Davi também. Davi construiu um reino unido, ele trouxe a vontade de Deus aqui na terra, a casa de Deus, a arca, ele reuniu essas coisas todas. Mas o Senhor Jesus, ele está construindo a igreja dele, que somos nós, eu e você, e toda a igreja dele, não só através do mundo todo, e assim a vontade dele vai ser trazida. E naquela oração, no capítulo 17, ele fala, né, que eles sejam um para que o mundo possa crer. E o nome do Senhor está colocado sobre nós. Nós que carregamos esse nome, que carregamos, então, esse testemunho.
E aí depois ele fala sobre, nessa oração, que a gente chama de oração dominical, né? Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Então é isso, queridos, isso aí é o reino que o Senhor Jesus vai trazer visivelmente nessa terra. Hoje esse reino está oculto, mas um dia esse reino vai ser trazido visivelmente. E nós estamos nesse reino, nós somos súditos desse reino, nós pertencemos à família de Deus. Então, isso é algo muito grande, muito maravilhoso. Enquanto a gente estiver lendo essa história de Davi, que a gente possa pensar nisso e meditar mesmo sobre isso, que quão grande coisa o Senhor, ele oferecendo a si mesmo, tomando nosso lugar, como está aqui, né? Para que um dia a gente pudesse reinar com ele. É isso que está na palavra de Deus. Eu não sei se tem mais. Tem mais um slide só, mas vocês vou deixar para. Pode passar. Isso. Aqui, então, é uma parte de alguns salmos referentes à vida de Davi. Depois, isso aí vai ficar no nosso grupo, né? Se as irmãs depois quiserem ler, meditar sobre isso, é muito lindo ver como que Davi, ele transformou aquilo em oração, em salmos, em adoração a Deus. Toda a perseguição que ele sofreu, a tristeza, tudo ele colocava ali nos salmos, que é o que a gente pode usufruir hoje, ler e apropriar disso também. Então, queridos, vamos orar para terminar. A gente passou bastante do nosso tempo. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós, que a palavra dele possa encher o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, essa palavra que é tão rica e tão maravilhosa, né? Alguém poderia orar para nós, terminando, por favor? Senhor, nós te louvamos por esta grandeza, Pai. Deus, pela sua grandeza, Senhor querido, Deus, pela tua palavra, Pai, que vem ao encontro dos nossos corações e tem nos edificado, Deus. Obrigado, Senhor, por aprender mais do Senhor, Deus. Que o Senhor possa realmente, Deus, estar com essa semente da tua palavra sendo plantada nos nossos corações e que nós possamos realmente, Deus, dar frutos, Deus. Que o Senhor venha aquebrantar o nosso coração, nos ensinar mesmo, Amém. como o Senhor foi com Davi ali, nos ensinar que nos dias de sofrimento, Pai, o Senhor está realmente falando conosco, nos ensinando, Pai, que nós possamos valorizar, Deus, esses dias aqui, Pai, esses Amém. dias de cumprir o teu propósito, Deus, que nós possamos realmente, Deus, nos posicionar, Pai, para cumprir a tua vontade em nós, Deus. Quebranta mesmo, Senhor, o nosso coração, unge os nossos olhos, Pai, unge a nossa boca, Pai, unge as nossas Amém. mãos, Deus, para que possamos, Deus, Senhor, conseguir ver, Pai querido, a tua grandeza cada dia mais, Deus. Amém. Obrigada por a vida de cada uma dessas irmãs, que o Senhor venha guardar cada uma, proteger a cada uma de nós, Pai, e venha, Senhor, nesses dias falar nos nossos corações, Pai. Amém. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus. Meninas, obrigada, viu? Hoje eu falei o tempo todo, nós atrasamos muito na nossa reunião, mas na próxima reunião vocês vão falar, viu? Tá bom? Na próxima semana nós vamos ver primeiro Reis, segundo Reis, e vamos ver junto primeiro Crônicas e segundo Crônicas, que é como eu falei com as irmãs, que é uma repetição. Então nós vamos fazer esses 4 livros, né? E aí as irmãs podem, talvez sejam muitos livros para as irmãs lerem numa semana, mas as irmãs podem preparar a vida de um rei, né, que chamou sua atenção, aquilo que Deus falou no seu coração, até um versículo ou um episódio. Isso tudo vem nos fortalecer, vem ajudar, vem acrescentar, viu? Muito obrigada, queridas, pela presença. Obrigada, Dani. Deus abençoe. Obrigada. Dani, obrigada demais por ter ajudado Tchau, isso aí, viu? Obrigada, Beijo bênção. grande. Obrigada. Beijo grande. Bom fim de Com Deus. semana. Deus abençoe a todos, Ô, viu, dona querida? Raquel, deixa eu dar aquele recadinho lá, né? Tá. Meninas, talvez a semana que vem a gente vá mudar a plataforma para o Meet. Mas se isso acontecer, a gente vai avisar vocês lá no grupo, vamos enviar um novo link, né, para entrar pela nova plataforma. Aí eu envio algumas orientações. Talvez a gente vai continuar no Zoom. Esse final de semana o pessoal vai resolver, mas aí até segunda-feira eu dou um toque para as irmãs. Ok. Tá joia, Dani. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Deus abençoe. Beijo. Deus Beijo. Bom fim de abençoe, semana, viu? Beijo grande. Tchau.